Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar a sua fala no inglês, o seu speaking, sozinho, sem sair de casa e usando materiais que você tem fácil acesso. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert e muita gente tem muita dificuldade na hora de treinar o speaking no inglês. Como treinar a fala, como a gente tornar nossa fala mais fluida, mais fluente. E todo mundo fala que para você falar bem inglês, você tem que falar muito inglês. A prática leva à perfeição. Praticando muito inglês, você começa a falar muito bem o inglês também. E para fazer isso, você tem que falar com outras pessoas, principalmente com falantes nativos, principalmente com pessoas nativas do inglês. Só que essa é uma missão não tão fácil para a maioria das pessoas. Para quem mora em países que não falam inglês, como o Brasil, por exemplo, ou então para quem não trabalha com inglês o dia inteiro, é muito difícil praticar o speaking, é muito difícil encontrar pessoas com quem treinar o speaking. E além disso, existem aquelas pessoas que moram em um país falante de inglês, ou então têm acesso a nativos de uma maneira fácil, só que mesmo assim não aproveitam essa oportunidade. Seja porque eles sejam tímidos, ou então porque também pode ter vergonha na hora de falar, medo de errar, todos esses fatores. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica simples, passo a passo, para você treinar o seu speaking sozinho, mesmo se você não mora em um país que fala inglês, não usa inglês o dia inteiro, não tem ninguém para você conversar em inglês, ou então até mesmo se você tem alguém para conversar em inglês, mora em algum lugar e está em algum lugar que fala inglês, só que você tem vergonha e realmente não gosta de sair falando inglês com as pessoas. E fica ligado porque no final desse vídeo eu ainda vou te mostrar como usar essa técnica de maneira mais avançada, para quando você avançar nos seus estudos e chegar num nível mais próximo à fluência do inglês. Só que antes da gente entrar a fundo nessa técnica, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho das notificações, que eu tenho certeza que aqui vai ter muita aula, muito conteúdo bacana para você melhorar o inglês com a gente aqui todos os dias, todas as semanas. Então clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então vamos lá, que técnica de treinar o speaking doida que é essa aí? Essa técnica se chama shadowing. Shadow em inglês significa sombra. Nossa sombra, por exemplo, bate uma luz, forma uma sombra. E por que essa técnica se chama shadowing, ou seja, sombreando? Porque o que nós vamos fazer imita muito o comportamento de uma sombra. E o que uma sombra faz com você? A sua sombra te segue o tempo inteiro e repete exatamente os mesmos movimentos que você faz. Afinal, é só sombra. E a ideia do shadowing é muito simples. Você vai escutar alguma coisa em inglês e vai tentar repetir simultaneamente. Não é escutar e depois repetir. É enquanto você escuta, você repete simultaneamente, imitando exatamente a voz daquele nativo. E por que o shadowing é tão importante e tão eficiente na hora de treinar o speaking? Porque o shadowing treina duas coisas fundamentais. A primeira coisa é o seu ouvido, e para você falar bem inglês, você precisa ter o ouvido aguçado, você precisa entender tanto a pronúncia, o que a pessoa quer dizer, as pausas, a entonação, a conexão entre uma palavra e outra na frase. Tudo isso é importante para você transformar esse entendimento passivo do listening em algo ativo, que é o speaking. E a segunda coisa é que treina a sua fala propriamente dita. Ao repetir, você vai estar treinando o movimento da sua boca, todos os movimentos importantes para saírem os sons do inglês, treinando também a sua pronúncia, você vai treinar a fluidez da sua fala, a conexão de palavras, a naturalidade da conversa, a velocidade de fala. Tudo isso é possível treinar com o shadowing, e isso sem precisar de ninguém para te ajudar. Você consegue fazer tudo isso sozinho. E por que você vai conseguir fazer tudo isso no exercício só? Porque isso é fundamental, é muito necessário para você conseguir copiar alguém. Quando você copiar alguém falando, você tem que prestar atenção em todos esses aspectos. Em pronúncia, em velocidade, em pausas, em entonação, em conexão de palavra, tudo isso importa. Com o shadowing, além de melhorar isso tudo, você ainda consegue melhorar um sotaque específico. Você sempre sonhou em, por exemplo, ter um sotaque britânico, um sotaque americano, um sotaque australiano? Não importa. É só você escolher um material de uma pessoa que fala com esse sotaque e começar a imitar essa pessoa fazendo a atividade do shadowing, que eu vou explicar agora o passo a passo desse método. E quando você fizer isso, com o tempo, você vai começar a falar o inglês com o sotaque dessa pessoa, dessa região.
Então, por exemplo, eu adoro inglês britânico e eu quero falar inglês britânico como um londrino propriamente dito. Então, vamos pegar um áudio de um londrino e você vai tentar imitar exatamente a mesma forma que ele fala e com isso, aos poucos, esse sotaque britânico vai começar a ficar natural para você. Então, até para melhorar o sotaque, o shadowing funciona. Então vamos lá, passo a passo do shadowing. Passo número 1, você vai escolher um áudio em inglês. E toma muito cuidado nessa hora. Você precisa escolher um áudio que está condizente com o seu nível de inglês. Não adianta pegar alguma coisa muito avançada quando você ainda está começando a aprender inglês e também não pega uma coisa muito devagar e muito simples se você já está num nível um pouco mais avançado. Esse áudio você simplesmente pode procurar no Google, procura no YouTube. É muito simples de encontrar áudios em inglês na internet. Então, existem milhões de canais de YouTube em inglês, tem vários áudios em vários blogs, tem podcasts, tem muito lugar bacana que você consegue áudios em inglês. Só que o que é importante nesse áudio? Ele precisa ter a transcrição. Você precisa ter em mão a transcrição desse áudio para você conseguir também ler enquanto você escuta. O segundo passo é pegar essa transcrição e ler o conteúdo do áudio várias vezes até você entender o que aquilo ali está falando. Entender o significado das palavras, você ver se tem uma palavra ou outra que você nunca viu na sua vida e está na hora de você olhar no tradutor, olhar no dicionário. É você deixar 100% entendido aquela transcrição do áudio que você vai treinar o shadowing. Então esse é o segundo passo, ler, entender e procurar no dicionário aquilo que você não sabe o que é e saber exatamente aquilo que você vai estar falando no shadowing. O terceiro passo é ouvir o áudio várias vezes, é acostumar com a fala daquele nativo. Então você vai acostumar com o sotaque, com a velocidade da fala, com a entonação. Acostuma com aquele áudio, até aquele áudio ficar natural para você, ficar confortável de escutar. Você já entendeu, você já leu e você tá ali escutando várias vezes, aquilo ali vai começar a ficar natural para você, vai começar a ficar bem confortável, você vai conseguir entender as palavras de uma forma bem mais simples. Quarto passo, você entendeu? Você tá confortável com aquele áudio? Você vai começar então a repetir as falas. Como assim? Falou a primeira frase, você ouviu, pausou o áudio, repetiu na mesma entonação. Só que uma hora o áudio, uma hora você. Não é simultâneo ainda. Depois que você fez isso para todo o áudio, e presta atenção, não precisa ser um áudio muito longo, um áudio de segundos já serve, 1 minuto ali no máximo, para você não se embolar. E aí vamos pro passo número 5, que é efetivamente o shadowing. Só que é o shadowing com a leitura. Como assim? A pessoa vai estar falando o áudio, ali o nativo vai estar falando, e você vai repetir simultaneamente o que ele fala. Então, ele falou uma frase, você repetiu por cima, não é ele fala, depois você fala. É tudo ao mesmo tempo. Só que você vai ter uma facilidade, você vai ter a ajuda do texto ali na sua mão. Então, você dá play no áudio e começa a ler o texto exatamente na mesma velocidade, entonação, pausa, tudo igual ao nativo ali do outro lado. Conseguiu fazer isso? Vamos agora subir de nível e você vai ter que repetir exatamente o áudio, repetir simultaneamente, como se fosse uma sombra mesmo, só que sem a ajuda do papel, sem a ajuda da transcrição. Aí vai ser na memória e no ouvido. Então, treina várias vezes porque isso vai te ajudar a transformar o seu speaking de maneira mais natural. Por que isso é tão interessante? Você vai ter que falar rápido, como se fosse um nativo. Claro que, dependendo do seu nível, você pegar áudios um pouco mais lentos, ou às vezes um pouco mais rápidos, mas você vai falar de uma forma que é natural, de uma forma que é fluida, de uma forma que é fluente. O seu speaking vai fluir. E com a prática, claro que esse é um tipo de exercício que você tem que fazer um pouquinho todos os dias, exige muita prática, mas com isso você consegue acostumar com aquela velocidade e não travar na hora de falar inglês, na hora de utilizar o seu speaking. Então vamos lá para um exercício prático de shadowing. Peguei aqui um áudio aleatório no YouTube, vou até deixar o link do vídeo aqui embaixo. Botei aí shadowing audio, shadowing exercise, qualquer coisa assim no YouTube. Peguei um dos primeiros lá, existem vários textos que vai estar lá. O texto nativo falando e também a parte escrita para a gente acompanhar. E vamos treinar esse shadowing. I am so angry with my boss. I finished the project for her more than 4 weeks ago and she's only looking at it now. She asks me questions I have already answered. She phones me all the time to ask about it and to talk about it. Então você entendeu o que eu fiz agora? Eu peguei um texto, peguei o áudio e repeti o áudio exatamente no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma entonação que aquela pessoa nativa está falando ali do outro lado, só que eu fiz isso lendo. Agora, o próximo passo é fazer isso sem ler, só decorando e no ouvido. Então vamos lá pro segundo passo. I am so angry with my boss. I finished a project for her more than 4 weeks ago and she's only looking at it now.
She asks me questions I have already answered. She phones me all the time to ask about it and to talk about it. Vocês viram aí que eu encarnei o texto, né? Decorei ali e falei repetindo. Realmente no início é difícil até você pegar o texto, por isso que eu sugiro um fragmento de texto bem pequenininho e você vai acostumando aos pouquinhos. Esse ficou fácil? Passa pro próximo e por aí em diante, que eu tenho certeza que o shadowing vai te ajudar. Mas calma, que eu sei que eu prometi pra você que eu ia dar também um nível um pouco avançado caso o shadowing ficasse simples demais pra você. E o nível mais avançado é o seguinte: você não vai pegar um áudio e um texto em inglês falado com o nativo como se fosse para praticar mesmo o inglês. Você vai pegar um filme ou uma série, de preferência um diálogo, são duas pessoas. Só que você não vai repetir o diálogo, você vai ser um personagem. Você vai dar play na série ou play no filme e você vai repetir exatamente as falas do seu personagem. Então, além de você saber as falas, falar de um jeito natural, que ali vai ser uma conversa normal, ninguém faz um filme em inglês, uma série em inglês, pra gente praticar o inglês. Então ali é uma conversa normal de nativos. E além de tudo isso, você ainda vai ter que ter a sensibilidade de saber quando parar de falar e quando começar a responder aquele diálogo. Então, você falou, a outra personagem vai falar, vai te perguntar outra coisa, você tem que saber a hora certa de entrar em cena de novo e também falar o inglês. Essa é a coisa mais difícil de se fazer no shadowing. E se você chegar nesse nível, parabéns, o seu speaking vai estar show de bola, e isso sem a ajuda de ninguém, praticando sozinho em casa. Vou te pedir para comentar aqui embaixo como foi a sua experiência com o shadowing, quais foram as suas maiores dificuldades, o que você achou legal, o que você achou difícil, e até se você tiver links de materiais legais para treinar o shadowing, deixa aqui embaixo também para compartilhar com essa nossa comunidade que segue aqui o canal para aprender inglês. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo, clica no joinha, que eu vou ficar muito feliz em saber que você gostou desse vídeo. Essa é a indicação que eu tenho que você realmente gostou desse conteúdo que eu produzi pra você. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido mais uma vez a clicar aqui embaixo, clicar em inscrever-se e também ativar o sininho das notificações. Eu tenho certeza que os conteúdos aqui do canal vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência. E para ter mais dicas de inglês, conteúdos diários, conteúdos mais enxutos e mais interação comigo, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram também, @lucasgilbertoficial. Vai lá que lá tem muita interação nos stories, tem posts todos os dias, tem muita dica legal de inglês, então me segue lá, @lucasgilbertoficial. Vou ficar muito feliz em te ter por lá também. So that's it, espero que você tenha gostado muito, and I see you later.